Decisão tomada e Vasco insiste em reforço. Vazou o novo uniforme da capa. Vamos falar também sobre CBF fazer anúncio oficial. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo. É importante demais para o nosso trabalho, importante também para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela sua inscrição, o legítimo Clube do Povo. E é o seguinte, vazou aí uma foto durante um show do cantor Lucas Carlos, que apareceu durante o seu show usando a camisa, né, o novo uniforme número 1 do Vasco da Gama, que será lançado na próxima semana. A camisa também não terá a faixa nas costas, assim como o modelo número 2. Informação de última hora que veio do Carlos Berbet. E aí a gente entra num detalhe aqui muito interessante, porque é o seguinte, né, a capa, ela sempre lançou nesse período um uniforme mais bonito que o outro, um design mais surpreendente que o outro, não tem o que falar, né? Camisas negras, a camisa com a resposta histórica, a camisa em homenagem ao Roberto Dinamite, cada uma mais sensacional que a outra. Porém, em relação de valores, o valor é taxado como defasado financeiramente em relação a material esportivo. E aí o Vasco encerra, né, esse ciclo com a capa que remete também a um ciclo muito vencedor nos anos 2000, mas agora tem o seu contrato já firmado com a Nike. Né? No período aí de 7 anos, estipula-se 300 milhões em relação ao acordo, à parceria. E tem um detalhe importante, se você for somar 40, 50 milhões por ano. Até acompanho alguns comentários, é muito pouco, também acho que o Vasco precisa cada vez mais valorizar a sua marca, exigir, porém não deixa de ser um valor interessante, né, para o Vasco durante esse período, até porque também a Nike entendeu que a marca Vasco é muito grande, é gigante, a torcida é muito bem engajada e quer se posicionar no mercado financeiro. Entende que essa parceria com o Vasco é muito interessante nesse momento. E por isso tem esse ganha-ganha, né? Podemos caracterizar assim. Com esse objetivo, a Nike sela esse acordo com 7 anos, né, para começar a fornecer o material esportivo a partir de 2025. Mas dispensa comentários. Os designs da capa sempre foi muito bacana e muito interessante. Acabou vazando essa foto no show do cantor, né? O nosso amigo Carlos Berbet, inclusive, trouxe como informação. Bom, já que a gente está aqui falando em relação a anúncio oficial, né, que será do novo uniforme, vamos trazer um assunto também importantíssimo sobre a CBF fazer anúncio oficial. A CBF, nesse último dia, acaba de anunciar que o Brasil é o candidato a receber a Copa do Mundo de Clubes de 2029. E aí, torcedor do Vascão, né, o Vasco precisa, né? Eu acho que começa a ser uma prioridade, tem que começar a ser um planejamento e fica aqui uma chamada de atenção, né? A gente, quando tem que criticar, critica, quando tem que pedir em nome do torcedor, pede, exige, e agora é um pedido, né? Não é apenas uma crítica, mas um pedido. Eu acho que hoje quem comanda o futebol do Vasco, quem está à frente, precisa se organizar nesses 3, 4 anos. Para o Vasco tem que estar no Mundial de 2029. É indispensável. Eu acho que o Vasco precisa e deve estar no Mundial, até porque se a sede for no Brasil, é mais uma vez o futebol devolvendo essa oportunidade do Vasco conquistar esse título tão importante. John, mas é um sonho que está muito distante. Mas a gente está falando aqui do Vasco. O Vasco que, de fato,
jogou de igual para igual contra o Real Madrid, mereceu o título de 98 no Japão, jogou muito, né, no Mundial de 2000, foi até a final. É triste, né, lembrar daquela disputa de pênalti contra o Corinthians, mas eu acho que é o futebol devolvendo essa oportunidade. Se o Vasco se planejar nesses 4 anos, dá para chegar lá, tem que chegar lá. Eu acho que o torcedor merece isso. O torcedor que está nesse momento acompanhando os clubes do Rio de Janeiro, mais o Palmeiras no Mundial, eu acho que fica uma lição do que o Vasco precisa fazer para poder estar no próximo Mundial. É ganhar uma das Libertadores durante esses 3 anos, é voltar com a sua marca em evidência para o futebol mundial. Então é necessário, já que eu acredito muito que esse pedido o Sami Chaldi ao lado do Infantino vão chegar a um acordo, a um dado em comum para poder sediar a Copa do Mundo de Clubes no Brasil. E aí tem a Espanha, tem outros aí candidatos também a sediar, mas seria muito legal, muito interessante. E o Vasco, independente se vai ser no Brasil ou não, o Vasco precisa estar no próximo Mundial. É isso, ponto final. Bom, vamos aqui, claro, e aí a gente entra no assunto mercado da bola, né? Em relação a contratações, ao planejamento, ao objetivo do Vasco para essa janela. Já começa agora, né? Pensando lá na frente, a gente está aqui falando sobre o Mundial de Clubes, mas o planejamento já começa a partir de agora. A partir dessa janela, a gente tem informação que o Fernando Diniz está participando ativamente do mercado, das contratações, da parte ali também de análise, de pesquisa em relação a reforços, juntamente ao Ardimar Lopes, todo mundo trabalhando alinhado, né? Até porque, por exemplo, o Vasco retorna daqui a 3 dias, jogadores retornam das férias já com objetivo na temporada. Dia 5 de julho tem o jogo amistoso contra o time uruguaio, né, lá na Arena das Dunas, né, Natal, em Rio Grande do Norte. Então, basicamente, são aí os objetivos do Vasco durante esse período, né, contratar. E aí tem a informação do seguinte, né, até o Berbit falou sobre esse detalhe também, que o Vasco não desistiu da contratação do Brian Rodrigues, né, e essa informação já circulou nos jornais lá mexicanos. Tem também aí o Brian, que quer sair do futebol mexicano, tem propostas do Inter Miami, que é o clube do Messi, que está jogando a Copa do Mundo de Clubes, e tem o Vasco, né, como um dos interessados no Brasil, acho que como um dos mais interessados, né? O Vasco nesse momento é o mais interessado na contratação do Brian. Tem a questão dos 4 milhões de dólares, né? Quase na casa ali dos 20 milhões de reais, que pode pesar um pouco na balança em relação à contratação. É caro, mas é um jogador para o que o Vasco precisa hoje, interessante. Até o Ardimar Lopes, na coletiva de imprensa, ele fala sobre o Vasco ter um time desequilibrado, e eu concordo, né? Você tem jogadores em muitos setores e faltando em outro setor. Por exemplo, o Vasco só tem um centroavante, né? Então também acho que na janela o Vasco precisa buscar um jogador com esse perfil, né, de fazer gols. Não precisa ser a característica 100% do Verratti. Pode ser um centroavante que tem velocidade, que tem drible, que tem faro de gol. Pelo menos faro de gol seria muito interessante, né? Mas a informação de última hora é que o Vasco não desistiu e vai insistir na contratação do Brian Rodrigues. Vamos aguardar para que fim terá essa novela, né? Porque é uma contratação que o Vasco já está tentando há muito tempo, já desde da janela do meio do ano passado. Então, tomara que agora as coisas fluam bem e dê certo para o gigante. Galera, tarde eu volto com mais notícias, mais informações do Vasco. Deixe o seu like, compartilhe com o torcedor Cruz Maltino nos grupos, nas redes sociais. Conto muito com a sua moral, tá bom? BTB Esportes em todos os lugares. Um abraço, saudações vascaínas. Valeu!
Nesta última sexta-feira, foi confirmado pelo portal All Sport que o Santos vai rescindir o contrato de empréstimo, que iria até dezembro, do atacante Gabriel Veron, junto ao Porto, de Portugal. No entanto, existe a tendência de que os portugueses emprestem o atacante novamente, tanto que já há interessados na Série A do Brasileirão Betano. Prova disso é que o Gigante da Colina foi especulado como um possível destino. Porém, segundo a apuração exclusiva do Bolavik Brasil, não há interesse por parte do Cruz-Maltino, pelo menos até o presente momento. Vale lembrar que o brasileiro há tempos não consegue repetir as boas atuações que teve no Palmeiras, clube no qual foi revelado. De qualquer forma, o executivo de futebol Alexandre Matos, que chegou há pouco na Vila Belmiro, pediu tempo para avaliar esse caso, mas concordou com a dispensa e deve resolver essa situação em breve. Vale lembrar que Gabriel Veron deve sair do Santos com apenas 9 jogos, sem gols ou assistências, somando mais de um caso de indisciplina e perdendo espaço no elenco, comprovando a má fase na carreira. Bom torcedor Cruz-Maltino, agora eu quero saber de você. O atacante Gabriel Veron seria um bom reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.